Olá, boa noite a todos e a todas. Estamos aqui para a nossa 22ª live, com os diálogos impertinentes, e hoje com duas figuras importantes aí nas feiras de ciências em nível nacional, que é o professor Tiago Maduro, lá do Instituto Federal do Espírito Santo de São Mateus, e o André Viegas, da Mostra Tec, lá do Rio Grande do Sul. Então, nós estamos aqui em extremos, né? E, na realidade, essa é uma atividade do Museu de Ciência Ricardo Ferreira. É um museu de ciência que fica aqui em Petrolina, e a ideia é falar de ciências, é falar de divulgação científica, é popularizar a ciência de forma simples e que todos entendam. Então, assim, a ideia dessas lives que a gente está promovendo desde o início da pandemia, desde maio, a ideia é integrar e socializar e mostrar que é possível encontrar pessoas e dialogar e bater uma grande prosa, né? Então, hoje, nosso tema aqui será mostras científicas e feiras de ciências, e a ideia é contar um pouco essas histórias aí. Lembrando que vai estar na mediação eu e o professor Marcos Ribeiro, nosso colega aqui da área da física, e eu já passo diretamente a palavra para ele para já começar as provocações. Boa noite a todos, obrigado pela disposição do Tiago e do André. Tá, conheço a Mostratec, mas ainda não conheço a FENSIC, ainda não, tá? Mas quem sabe no futuro próximo a gente pode fazer uma visita aí, tá? Eu vou começar logo, eu gostaria que vocês depois se apresentassem, e na hora de se apresentar, falar um pouco dos números de cada uma das feiras de vocês, tá? E falar um pouco do movimento que está tendo dos 10 anos para cá de feiras de ciência, né? O Museu de Ciência, que hoje está promovendo essa live, né, que são a 21ª live, é fruto de uma mostra científica. Né? Foi pensado numa feira de ciência e é um projeto de pesquisa de uma escola de referência de tempo integral. Então, eu vou ficando por aqui e gostaria que cada um de vocês falasse um pouco da história de vocês e dos números de cada uma das feiras de ciência de vocês. Bom, posso começar, já que eu abri o microfone primeiro? A FECINC, a Feira de Ciências Norte Capixaba, acontece aqui em São Mateus, no norte do estado do Espírito Santo, e eu fiquei sozinho na tela agora, e é uma feira de ciências que já tem uma história de 10 anos. A gente começou com uma feira escolar, chamava Semana de Ciência e Tecnologia, depois a gente evoluiu para uma feira municipal, junto com a Prefeitura Municipal aqui, junto com a Secretaria Municipal de Educação, e aí depois nós criamos a FECINC numa ideia de fazer uma feira que fosse regional aqui do norte do estado do Espírito Santo, né? Só que já na primeira edição, a gente com uma carência muito grande de feiras de ciências nesse formato aqui no Espírito Santo. André sabe aí que a gente acaba tendo pouca representatividade de feiras de ciências na Mostratec, na Febrace, as grandes feiras nacionais aí, né, no Brasil. E aí a gente teve projeto do sul do estado, aqui para o norte, tivemos projeto para tudo quanto é lugar, e a gente percebeu que aquela feira que a gente tinha criado com o intuito de receber os projetos do norte, não que a gente não quisesse receber os outros projetos, a gente queria, acabamos recebendo o projeto do estado inteiro, mais de 16 municípios de uma vez só, e foi super bacana, né? É uma feira que acontece com 2 dias de visitação, mais de 2.500 alunos passando por lá, visitando, conhecendo os projetos, e está todo mundo empolgado aí, querendo saber quando é que a gente vai ter a FECINC de novo, que era para ter acontecido em maio, né? Mas logo, logo chega. Muito bem. Vamos lá. Grande é a Mostratec, né? Assim, a Mostratec iniciou em 1985, né? Mas já como um fruto de uma feira escolar. Isso é uma coisa que eu gosto muito de destacar. Nós somos uma feira que iniciou numa escola técnica, a Fundação Liberato de Novo Hamburgo. Então, nós temos uma constituição que é muito interessante, porque ao mesmo tempo somos uma escola de educação básica, porque temos o ensino médio integrado no curso técnico,
Somos também um ICT, né, pelo nosso estatuto, então podemos desenvolver pesquisa básica, enfim, né? Então é de tudo um pouco, assim, né? E também temos cursos subsequentes. Enfim, então isso já estava lá no DNA da escola, fazer feiras de ciência desde os anos 70, né? Quando iniciaram alguns momentos no Brasil, nós tínhamos as feiras internas e a Mostratec, em 1985, então foi a primeira feira que abriu para outras escolas, dentro da própria dependência da escola, né? E aí, em 1990, nós passamos a ter um status assim nacional, mas nacional em 1990 significava que tinham alguns representantes de outros estados, 4, 5 estados, especialmente os do Sul e São Paulo, no primeiro momento, né? E em 1994, o Mercosul aí estava numa onda muito interessante de crescimento, de maior integração, né? E aí nós passamos a ser uma feira internacional, recebendo inicialmente Paraguai, Argentina, Uruguai, né, nos projetos, né? E, enfim, aí são alguns dos marcos, e cada vez a feira crescendo um pouco mais, até que chegou um momento em que não pôde mais ser nas dependências da escola, desde 2009, né? Nós passamos a ocupar o centro de eventos do município. E aí a feira, bom, a gente não tinha mais onde colocar projetos, aí nós fomos para um espaço que nós olhamos assim, poxa, agora a gente pode crescer de novo, pode fazer mais coisas. Então, dá para dizer que nessa década, né, que a gente mudou para o centro de eventos, a feira, olha, sem exagero, ela mais do que triplicou, ela quase quadruplicou de tamanho, uma feira que já era internacional. Para destacar, né, o Marcos perguntou sobre, especialmente os últimos 10 anos, a gente sente isso nos nossos indicadores, assim, algo fenomenal, fantástico, né? Que é a democratização das feiras de ciência, porque falta ainda muito, ainda tem muita feira para acontecer. E nós defendemos muito mais um processo, um evento nosso, ok, ele já é grande, tem uma dimensão, mas na verdade a gente pensa assim, isso tem que chegar em cada sala de aula, então em cada sala de aula tem que ter pesquisa, e essa pesquisa pode ser um evento da escola, que pode ser um evento municipal, que pode ser um evento regional, para daí ir para um outro evento maior, né? E assim a gente democratiza o acesso. E nesse processo, então, a gente vê pelo número de feiras afiliadas, nós temos mais de 200 feiras afiliadas hoje. Né? Se pegar o indicador de 10 anos atrás, nós tínhamos um quarto disso. Né? E nós tivemos um movimento muito interessante, o mais diferente para nós, assim, nos últimos 10 anos, assim, então a gente faz ciência, não foi porque a universidade, em algum momento, abriu, começou a fazer, a nossa própria escola já fazia. A gente acha muito louvável que hoje outras universidades se aproximem da escola e ajudem a implementar feiras onde não tem, né? Mas a nossa já nasceu dentro da nossa própria escola. E nós ajudamos também, fomos protagonistas de um movimento local de incentivo às feiras do ensino fundamental. A gente sabe que aí no Nordeste, né, já tem essa tradição, a ciência jovem, por exemplo, já tem desde os pequenininhos há muito tempo. Nós aqui éramos muito focados em ensino médio e educação profissional, que é o know-how da nossa escola. Nós começamos com o movimento Mostratec Júnior e foi uma loucura, né? O que cresceu, porque aí o município vê, começa a achar legal, começou com o Novo Hamburgo, e nós hoje temos 95 das nossas feiras já tem ensino fundamental também. Né? Então, dá para dizer que dentro desse destaque, essa explosão de feiras nos últimos 10 anos, mesmo para nós que já fazíamos feira há 25 anos, antes de ter todo esse apoio mais recente para que as feiras acontecessem, o que a gente nota é que está chegando mais cedo ainda, está chegando lá na educação infantil, lá no ensino fundamental, né, nos primeiros anos, né, enfim. E hoje a gente tem aí mais de 700 projetos, né, a cada ano, e a gente abrange desde a educação infantil até o ensino médio, técnico, então jovens de 5 anos e de 20 anos no mesmo espaço apresentando suas pesquisas. A gente vai se empolgando aí, né? Não vou monopolizar a palavra, aí vou devolver ela para vocês. Legal. Como nós estamos aqui em Pernambuco, vou puxar a sardinha um pouquinho aqui para o mundo pernambucano, né? A gente sempre participa aqui da Ciência Jovem, né? Que está aí há mais de 25 anos, né? No ar, né? Já não é mais uma criança. E aí, como você me falou, né? A Ciência Jovem, ela tem lá as suas abrangências, né? Que vai dar divulgação científica, iniciação à ciência, ensino na educação básica fundamental 1 e 2, né? Ensino médio, né? E aí a gente percebe o seguinte, e até uma defesa do professor Pavão, né? Que a feira ela seja um processo, né?
ela se inicia lá no início do ano, na abertura do ano letivo, e que a culminância seja na Ciência Jovem lá em novembro, final de novembro, início de dezembro, né? Claro que com toda aquela questão ali da proposição do regulamento, né, do diário de bordo, né? Inclusive, essa semana teve uma discussão sobre o diário de bordo aí no grupo, no Fórum das Feiras de Ciências, né, como trabalhar a questão do diário de bordo num momento como esse aí de pandemia. Essa foi a discussão. E assim, eu gostaria que vocês falassem um pouco do formato aí da feira de vocês, né? Que tem muita gente assistindo, tem gente de vários cantos aqui do Brasil já vendo a gente. E eu queria que vocês falassem um pouco aí do formato, né? Continua aí com o Tiago. Vai lá, Tiago, é com você. Começar de baixo para cima, né? Bom, mas em 2010 ou 2011, eu acho que eu fui na primeira vez na Febrace, né? E foi um espanto. Na verdade, acho que a maioria das pessoas vão pela primeira vez por um susto, assim. E a gente ficou apaixonado, né, com tudo aquilo, e a gente ficou pensando assim, poxa, como que a gente pode transformar uma mostra de ciência e tecnologia, que é o que a gente tinha aqui em São Mateus, era uma mostra, então não era uma feira, né? Como que a gente pode transformar em uma feira de ciências nos moldes e nos padrões daquilo que a gente viu na Febrace. E aí logo nossos alunos foram para a Mostratec também, e a gente começou a perceber que existia uma rede de feiras de ciências, né, em que os alunos poderiam ir subindo, né, de uma feira escolar para uma feira estadual, para feiras nacionais, internacionais. E aí a gente, poxa, vamos preparar nossa feira aqui para ela seguir esses mesmos moldes e a gente dar essa oportunidade desse intercâmbio científico e eu digo também cultural para os alunos, né, porque é fantástico quando o aluno sai daqui de São Mateus ou do interior do Espírito Santo, igual teve uns alunos que saíram de uma cidadezinha aqui bem interiorana e foram para o Rio Grande do Sul para outra feira chamada Mostra Claque, e eles voltaram assim impressionados. Aí você imagina, eles moram num lugar assim no interior, na roça mesmo, e pela primeira vez aqueles alunos ainda no ensino médio tiveram a oportunidade de se deparar com avião, escada rolante, cidade que tem calçada, porque aqui, por exemplo, São Mateus, cidade que não tem calçada, não respeita o pedestre, né? Quem tem carro, tudo bem, agora o resto que se aventure no meio da pista, né? E aí a gente fica observando que participar dessa rede de feiras de ciências, nesse sentido da gente ter regras parecidas para que a gente possa se conectar, gera muito mais do que uma oportunidade para o aluno de apresentar o seu projeto, né? Mas gera uma oportunidade de perceber que existem lugares que são diferentes, que têm organizações sociais diferentes, que têm uma urbanização diferente, e esses alunos ainda jovens, ainda estão nas suas cidades do interior, podem pensar assim, poxa, se eu ficar na minha cidade, eu quero fazer diferente, né? Aí a gente já fica sonhando, assim, talvez um dia, daqui a alguns anos, esses alunos serão os futuros vereadores ou prefeitos, né, e terão uma postura, assim, muito mais adequada, porque eles já conheceram o mundo lá fora, e eles conheceram porque eles foram para um ambiente de discussão científica, em que existiam parâmetros claros de discussão e análise das coisas. Então, o nosso formato de feiras de ciências vem seguindo esse modelo nessa tentativa de se conectar em rede, mas uma coisa que eu venho conversando muito com o André, já conversei com a Solange também da Mostratec, é que a gente tem essa preocupação de que as feiras de ciência, elas vão evoluindo, né, como houve o processo de evolução aí na Mostratec. Então aqui o Espírito Santo é um estado tímido ainda nesse movimento nacional, a gente tem conquistado as pessoas e o pessoal sempre começa com aquela assim, mas como que são essas feiras? Como é que participa disso tudo? Aí quando a gente começa a contar que tem um diário de bordo, que é no máximo 3 alunos por projeto, o pessoal já começa a assustar, né? Não, mas aqui na minha escola sempre foi 10 alunos. Não, o projeto da Feira de Ciência é feito pela turma inteira. E a gente começa a explicar sobre isso e a gente acaba promovendo, assim, um plano didático dentro das escolas de como eles podem estruturar a Feira de Ciências deles no formato e junto com o currículo escolar, né? E aos poucos eles vão percebendo que eles podem fazer projetos com 3 alunos, que isso não vai dar mais trabalho para os professores, que eles têm que dar oportunidades para que os alunos sejam protagonistas, que eles descubram os seus próprios problemas e que o professor seja um grande apoiador nesse processo, né? Então acaba que é um formato que a gente
busca estimular que os alunos desenvolvam projetos em grupos menores, para que a gente possa, então, fazer com que eles participem desse intercâmbio científico e cultural, mas que a gente venha aceitando projetos com grupos maiores, porque quando eles chegam na nossa feira, eles percebem aqueles grupos menores e a dinâmica deles, eles começam a perceber, assim, tanto os professores quanto os alunos, né? Aí a gente pode fazer uma feira de ciências assim também na nossa escola, a gente pode trabalhar com grupos menores também. E eles começam a ver a eficiência disso tudo. Então, é um formato aberto, né? Para a gente poder mudar essa realidade aqui no Espírito Santo, de ter praticamente só a FECINC participando nesse circuito nacional, e a gente está mudando, né? Porque a gente já começou um movimento de criar uma rede de feiras de ciências do Espírito Santo. Já temos 16 escolas parceiras, 20 professores que estão se mobilizando, e no ano que vem a gente já vai ter mais de uma dezena de feiras, então, já num formato muito mais adequado, no sentido de a gente se conectar, de trabalhar em rede, de trabalhar junto, de criar essas parcerias que a gente vai criando ao longo dos anos, né? Então, acho que isso faz tudo parte do formato, né? De conhecer o André, de conhecer o Carlos, de conhecer o Marcão, todas as pessoas assim, que eu gosto demais e conheci nas feiras de ciências. Eu acho que esse é o formato da nossa feira aqui. Bom demais. Bom demais te ouvir também, te rever, Thiago. Acho que quando a gente vai percebendo que não está sozinho, assim, que tem outras experiências e que a gente sempre tem o que aprender, esse é um dos grandes aspectos também para quem é organizador de feira. Eu gosto de registrar isso, né? Como é importante para os professores também, educadores, gestores escolares, terem esse momento de encontro. A Mostratec valoriza bastante isso. E muito do nosso formato, assim, o ponto-chave para a gente poder evoluir nisso está no que o Thiago falou, né? A parceria com professores. Então, a Mostratec tem, assim, programas ao longo do tempo, né? Uma preocupação muito grande com a formação de professores, né? Então, ao mesmo tempo que a gente tem esse formato, sim, grupos menores, né? Grupos de até 13 estudantes. Por quê? De onde é que vem isso? Caiu do céu? Não. É porque as grandes feiras internacionais adotaram esse limite, até por, às vezes, questões de financiamento para poder ir de um espaço para o outro, e porque nós também, como educadores, sabemos que, às vezes, se o grupo é muito grande, né? A gente brinca que tem um que só carrega a mochila, no fim das contas, né? Então, especialmente, assim, para os adolescentes, que aí, né, estamos falando em nível de ensino médio, técnico, isso é especialmente importante, né? Esses grupos onde todos sejam protagonistas, né? Não pegar uma carona, não é, porque senão não é um trabalhinho qualquer, né? A gente quer que todos realmente se apropriem. Então, um pouco das regras assim que a gente vem construindo, elas também vão sendo aperfeiçoadas ao longo do tempo, né? E tudo parte disso, assim, tem que ser uma ciência, ela é incipiente, ela é aprendizado, nós somos, acima de tudo, escola, gosto sempre de dizer isso, mas é uma ciência com mão própria naquele nível onde a gente está, né? Então, nesse sentido, a gente não quer ver uma reprodução de um experimento de um livro didático. Eu participei de feiras de ciências quando eu era criança, e foi muito legal, mas era, assim, a reprodução de um experimento de um livro didático, lá nos início dos anos 90, ali ainda, né? Na feira municipal, mas era um contato, não estou tirando o valor disso, mas aqui a gente está falando de algo ainda mais poderoso, né? E a gente tem acompanhado, vendo as crianças, que isso é possível, não vão dizer que não é possível e é possível lá do início, né? Quando a gente chega e nós vimos, eu tenho que contar, assim, para exemplificar um pouco da potência disso, né? Nós tivemos em 2017, deixa eu me lembrar agora qual foi, em 2018, então ministro da Educação, o Rocieli Soares, ele esteve na Mostratec e pôde visitar os projetos. E aí ele chegou lá, primeiro, num projeto de educação infantil, e chegou uma criança e disse para ele: vou explicar o meu projeto, mas antes eu preciso explicar o que é o método científico. Uma criança de 5 anos explicou com as palavras o que era o método científico. Né, da investigação, da pergunta, de como é que monta um processo para investigar e buscar as respostas, enfim. Então, essa que é a jogada, a forma de pensar, né? Então, muito mais do que um conjunto de ferramentas e regras, também é uma forma de ir pensando sistematicamente e construindo conhecimento a partir disso, né? Embora, assim, a gente também entende que quando tu está criando e tem um processo para isso, eu acho que essa fala do Pavão,
ela é muito sábia, a gente também reverbera, é assim, é processo que a gente quer imaginar, o evento é aquele final ali, né? Tem uma data, mas a gente sempre fala que é mais do que um evento, é um movimento, né? Um movimento científico. Então, o que a gente coloca assim, é bom sim, em algum momento uma instituição vai participar, e lá eles ainda não estão tão de acordo com as regras, cara, abre o espaço. Talvez em termos competitivos lá ele talvez não vai poder ser reconhecido, mas o fato de ele estar naquele ambiente, ter as trocas, né, esse aprendizado e ver a qualidade também de quem está na sua volta, isso é fundamental. Né? Então, a gente não quer aqui algo que seja somente, não é uma seleção dos melhores em detrimento de piores, né? Tu diz que algo é melhor, você vai deixar que alguém... O Ronaldo Mancuso defendia isso. Tem que cuidar quando fala, defende só os melhores, está dizendo que os outros são piores. E, na verdade, a gente tem um aspecto competitivo, e é legal o reconhecimento a quem daqui a pouco batalhou e fez algo realmente que mereça destaque. Isso faz parte do certame das feiras, né? E de ter representações, de dar mais passos, mas essa é uma parte do processo, né? O principal aqui é o pedagógico, né? A troca, tu entender que esse caminho ele está acessível, que na verdade a gente pode pensar aqui no meio da roça, no interior, numa periferia, a gente pode ter acesso às mesmas ferramentas que os grandes cientistas em grandes centros utilizam, pelo menos as ferramentas da forma de pensar, de sistematizar um trabalho, né? E de investigar. Talvez aquele experimento do equipamento mais caro tu não vai ter. Bom, mas aí começa outros questionamentos. Há uma forma mais simples de se obter algumas respostas, né? Tá aí um bom problema. E é isso que a gurizada aí nos surpreende a cada vez. E uma coisa que eu queria destacar também, né? Dessa troca com outras realidades, né? Que o Thiago também falou. Sabe que mesmo aqui a gente às vezes desconhece a nossa região inteiramente, né? A gente teve uma experiência aqui de um projeto que era de uma zona rural do município chamado São Jerônimo. Ele não fica nem a 100 quilômetros daqui onde eu estou falando. E as crianças viviam numa realidade rural onde não tinham, acho que nunca tinham ido a Porto Alegre, que fica também próximo daqui, né? Então, não tinham essa vivência de ir para grandes centros, né? Às vezes uma família mais simples, enfim, e ganhou uma classificação para ir para a Mostratec. Então, para eles, daí eles chegam lá e veem as pessoas de outros países, de outros estados, de certa forma, essa experiência para eles acaba sendo como se eles também estivessem em um outro lugar, para além do seu espaço regional. Então, quando a gente tem assim essas feiras acontecendo, que também recebe muitas pessoas de fora, né, isso enriquece demais o local também, né? Então as pessoas vão lá para mostrar que a gente brinca, tu tá, nesse momento, tu tá saindo do teu estado aqui, que tu tá entrando num outro ambiente, né, que tenta extrapolar isso. Aqui é Brasil, é mundo, uma pequena amostra disso, né? E tu faz parte disso. E falar em estado, antes de passar para a próxima pergunta aí para o Marcão interagir aí com vocês, mandar um abraço para a galera que está toda aí participando. Depois eu queria ver que a galera que está aí participando colocasse a cidade e o estado de onde está falando. Eu estou vendo gente aqui de Itabuna, de Marechal Floriano, aqui de Salgueiro, né, o professor Brendo de Vitória, Ezequiel, a Mônica daí de Porto Alegre, né, a galera toda aí prestigiando, né, a nossa live de hoje, os diálogos impertinentes, né? E depois a gente vai entrar aqui também no debate com a galera. Já tem uma galera aqui falando das experiências do destilador. A gente vai colocar as perguntas no ar aí para vocês comentarem, né? E a gente seguir com a nossa live. É com você, Marcão. A gente fala muito, né, em tudo que dá certo, né, que é bonito, mas eu vou contar alguns causos que eu sou produto de uma feira de ciência, né? Todo ano eu pego 30 alunos e ponho dentro do ônibus e levo para Recife, são 750 quilômetros, né? Aquilo que eu estava conversando contigo, André, né? A gente não mora, eu não moro mais em Recife, eu moro em Petrolina. E aí a gente enche o carro de comida, uma maior algazarra, aí a gente vê o brilho do aluno, no olho do aluno, né? Mas o que é que algum fato pitoresco que aconteceu na feira de vocês, que vocês lembram assim, rapaz, isso é massa, vê como é bonita aqueles fatos. Vocês podiam contar um pouco dessas histórias que ficam por trás dos bastidores. O André está tomando chimarrão, né? Mas vou aproveitar para mandar um abraço para
para alguns que eu consegui ver aqui, a Dalva de Marechal Floriano, que é aqui do Espírito Santo, o Breno, o Antônio, que é meu aluno e é membro da comissão organizadora da nossa feira, que está presente aí, minha mãe, a Núcia, né, que está falando também, e aproveitar para agradecer dois grandes apoios que a gente recebeu esse ano com financiamento para a feira acontecer, que mesmo no meio dessa pandemia estão dando muita atenção para a gente, que foi o deputado federal Amaro Neto, aqui do Espírito Santo, e o deputado federal Felipe Rigoni, e não posso deixar de esquecer, principalmente, o gabinete do Felipe Rigoni, que está sempre em contato com a gente, querendo saber como que pode ajudar, como pode continuar apoiando. Isso é muito importante, né? Você vai perguntando de fato pitoresco e falando que a gente coloca um monte de aluno no ônibus e junta um monte de comida, né? E se a gente não tiver pessoas que apoiam, muitas vezes muitos alunos deixam de participar de uma boa feira de ciências, eles deixam de viajar e participar de um intercâmbio científico porque não tem apoio. Então é muito importante aí que todos os poderes estejam unidos nisso, né? O legislativo destinando recursos para a gente, colocando no CNPq, no MCTIC, e a gente executando bem com qualidade. Mas um fato pitoresco, né? A gente fez a nossa feira aqui no ano passado, e aí um professor já tinha entrado em contato, que ia trazer os alunos e tal, e ele não tinha entendido que tinha que fazer inscrição, né? Quando dá 10 horas da noite, um dia antes da feira de ciências, o professor me liga e fala assim, olha, tá tudo certo, a gente já está colocando o pessoal no ônibus que a gente vai para aí. A gente sai 3 horas da madrugada, às 7 horas da manhã a gente está aí para montar os projetos para a feira começar às 8. Aí eu falei, mas como é que é o nome dos projetos? Aí ele começou a falar o nome dos projetos, né? E aí eu comecei, tá aí Alexandre aí, apareceu aí agora, ó, tava nessa feira de ciências. E aí eu fui olhar na lista dos projetos, e quando eu olhei na lista dos projetos, falei assim, meu Deus do céu, esse professor e nenhum dos alunos, nenhum dos projetos estão inscritos na feira. Aí eu falei, professor, espera aí. Daí a pouco eu liguei para ele, comecei a conversar com ele, né? Expliquei a situação, tinha que fazer uma inscrição e tal. Ele falou, nossa, mas eu estou levando os alunos para dormir aí na escola de vocês. E vocês imaginam que a gente não estava preparado para isso. E aí ele, como é que eu faço? Eu vou cancelar tudo, tá todo mundo animado aqui, mas eu vou cancelar. Eu falei, professor, não cancela. E de uma cidade do interior, muito longe aqui de São Mateus, professor, não cancela. E ele não cancelou, o professor Douglas, né? Fantástica a coragem dele. Ele trouxe os alunos, confiou na gente. A gente se revezou, mudou a dinâmica da nossa escola inteirinha para liberar a sala de aula, que não tinha sala vazia, para que os alunos pudessem dormir lá, para arrumar chuveiro e outras coisas. Demos um jeito de arrumar marmitex, café da manhã, de manhã cedo, e teve projeto que ele trouxe que foi premiado na feira, porque eram projetos de excelente qualidade, né? E os alunos, eles não ficaram sabendo de nada, né? Eu conversei com o professor e falei assim, olha, é super importante que o aluno esteja tranquilo, que ele foque no que ele veio fazer aqui, quer conversar com as pessoas, quer dizer sobre aquele projeto bacana que ele fez, contar sobre ciência e mostrar a capacidade dele. Esse problema todo aí da viagem, de alojamento, essas coisas é com a gente. E foi um grande susto do início ao fim, né? O susto de ter que receber de uma hora para outra um ônibus de alunos, né? E aquela grande surpresa ao final de ver que aqueles alunos, na verdade, tinham projetos maravilhosos, conduzidos muito bem orientados por um orientador cuidadoso, que conseguiu um ônibus lá cair nos pedaços com a prefeitura e que os trouxe aqui. Então, são aos trancos e barrancos mesmo, né? Foi assim quando eu fui a primeira vez para a Febrace, foi assim quando eu fui para o Peru, também com um grupo de alunos, apresentar projeto, e eu acho que vale super a pena tudo isso, porque no final das contas todo mundo aprende e ficam super agradecidos e a gente faz o nosso trabalho. Esse é um fato pitoresco, deixo para o André o dele. A gente vai lembrando aqui de vários, né? Mas teve um assim que na verdade foi para mim bem desafiador da Mostratec. Nós já estávamos no centro de eventos, foi em 2013. E cara, aquele ano, pensa em chuva, mas muita chuva naqueles dias, e nós estávamos num andar do centro de eventos que, por um azar, tinha goteiras, né? Tinha algumas falhas assim no telhado. E daqui a pouco começou na noite ali da montagem e tal, aquele primeiro dia o pessoal montou todo o projeto e caiu um aguaceiro, que a gente chama aqui, né, uma chuva daquelas,
e choveu e molhou alguns dos estandes. Aí vocês conseguem imaginar assim, aquele estande, né, tão batalhado lá pelo aluno, todo bonito, né? E aí molharam com a chuva, né? E aí o desespero, vou perder nota, né? Vou me avaliar, não sei o quê, vou ser prejudicado. E aí você chama cada um deles, pede desculpas, né? Entende, te vendo uma saia justa ali, né? E eu me lembro que um dos estudantes que teve isso foi o Túlio. O Túlio, eu fico devendo, porque eu confesso que o tempo a gente vai misturando um pouco as histórias. Eu não me lembro se ele é de Pernambuco até, mas eu tenho certeza que ele é do Nordeste, tá? Ele é da região. Eu acho que ele é daí, ou é de Pernambuco ou é Ceará. Ceará é pertinho aí, né? Não posso estar falando bobagem. Mas aí eu me lembro que um deles foi o Túlio. Aí o Túlio me conhecia, daí ele me disse, pô, né, como é que eu posso fazer? Posso? Aí era de noite, assim, tava previsão, né? Medo que chovesse mais. Eu posso tirar meu estande, botar embaixo ali e tal, para não molhar. Amanhã de manhã a avaliação aqui consegue, posso entrar aqui mais cedo e arrumar? Digo, não, tranquilo. E aí acabou que choveu tanto aquela noite, mas a gente conseguiu, aí botamos algumas lonas em cima das áreas mais perigosas, né? E acabou molhando a nossa sala de informática lá, né? Então a gente chegou, estava tudo encharcado, né? Mas aí o pessoal conseguiu, faz as forças-tarefas, dá um jeito também, né? Assim como o estudante às vezes tem essa situação de não estar tão bem preparado, e a gente tenta valorizar, orienta ele a valorizar ao máximo, né, daquilo que ele desenvolveu e ficar tranquilo com isso. Nós, enquanto organizadores, também às vezes somos chamados a dizer, reconhecemos o problema, vamos lá, vamos resolver juntos, mas fiquem tranquilos, e a gente sempre lutando para oferecer o melhor, mas acontecem algumas coisas assim, né? E o ano passado mesmo, na cerimônia de premiação da Mostratec Júnior, eu estava fazendo a comunicação e daqui a pouco o microfone começou a falhar. Foi uma situação também muito engraçada, assim, que agora vai funcionar, você vai falar aquilo, trava de novo, aquele público todo parado, né? E aí daqui a pouco você fica nervoso, fica um pouco mais, né? Às vezes até meio irritado, mas respira fundo, calma, é uma festa, né? Então muitas coisas acontecem, né? Os problemas acontecem e o grande desafio é esse, de ficar aí contornando. Mas eu acho muito legal essas histórias dos professores que batalham pelo ônibus, né? Que vão dos lugares aí diferentes. Eu sei que isso representa milhares aí de professores que participam das feiras. E eu destaco muito, assim, o que é muito bom de papo, amigo nosso, o Pedro Gilberto, que é de Minas, né? Interior aí de Minas Gerais. Ele tem umas histórias assim também maravilhosas aí com os alunos, uma proximidade, né? Uma empatia muito grande. Exemplificando aqui o Pedro, eu mando um abraço aí também para todo mundo que eu sei que se vira aí, né? Vai atrás, né? Muito além do que é a atribuição, às vezes, do próprio professor, ele acaba sendo um tanto heróico também nesses momentos, né? Eu também tenho uma história aqui, duas histórias, aliás. Uma eu vou contar, a outra deixa para o Marcão falar. E uma foi de um gato. Na realidade, na época se permitia, logo no início das feiras, você permite a questão de animais vivos, né? E aí tinha um projeto chamado Galinha de Ovos, né? E aí os pintinhos iam nascer no segundo dia da feira de ciências, né? E aí, rapaz, apareceu um gato, né? Aí ficou um vigilante, sei que esse vigilante ficou praticamente uma noite, né, acordado, né, vigiando o ambiente lá com os pintinhos para o gato não comer, né? Então deu um trabalho tremendo, né, para o vigilante. A outra foi uma ida do Marcão aqui para Recife e não tinha alojamento. Ele estava com um ônibus lotado de jovens e de adolescentes e acabou ficando na Casa das Freiras, né, Marcão? Conta aí como é que foi. Todo ano eu levo uns 30 alunos, né? Eu sei que só pode 3, mas como... Só um minutinho, tá? Meu filho aqui me dando água, obrigado. Como é um projeto que envolve quase 100 pessoas, que é o projeto do museu, né? Que também foi um projeto de pesquisa voltado para Feira de Ciência, então a gente tem várias ações dentro do museu, inclusive uma das ações é as feiras de ciência, mas nós temos teatro científico, temos uma banda, temos uma rádio, tudo dentro de uma escola de tempo integral, patrocinada pelo museu. E nesse ano eu levei 30 alunos
só quem estava sem alojamento. Aí eu liguei para minha cunhada, né, que é freira, que hoje está em Minas Gerais, abraço, Meire, né, e ela articulou, na hora da missa, passou uma vaquinha, né, passou a vaquinha, até a sogra do Pavão estava nessa época e contribuiu para a gente poder viajar, né, mas assim, hoje eu moro na roça, né, então moro perto do meu sogro aqui. Então, toda vez que tinha viajar, eu pedia para ele catar manga, acerola, a gente enchia o ônibus de manga, acerola, goiaba, porque quando chegasse lá, quando chega em Recife, a gente faz um escambro, né? Troca as frutas, né? Presenteia os outros com uva, né? A nossa região é muito rica, o Vale do São Francisco é muito rico em fruticultura irrigada, né? Mas tenho vários casos, eu perguntei isso, porque são tantas coisas que vêm na cabeça da gente ao longo do tempo, né? Que diz, rapaz, vocês contando aí, eu estava lembrando de várias coisas que aconteceu, que disse, mas e todo ano a gente está no mesmo labuta, né? É uma coisa interessante, né? E eu queria fazer outra pergunta a respeito do aumento de mulheres na ciência. Vocês têm notado isso ou não ao longo do tempo? Porque sempre que eu faço feira de ciência, eu acho que eu fui para a primeira feira de ciência do Pavão, né, 25 anos atrás. E eu vejo que ao longo do tempo tem um aumento, está tendo um aumento grande, né, é perceptível as meninas participarem mais. Na feira de vocês está acontecendo isso também? Ou nunca teve essa dicotomia, né? A gente tem um número grande de mulheres, sim, né? Muitas vezes tem grupos que são muito separados, assim, ou é só meninos ou só meninas, né? Mas aqui em São Mateus a gente tem tido, assim, nos projetos que são melhores colocados, a maioria deles são constituídos de meninas e a maioria deles só de meninas, né? Então a gente vê, assim, um talento grande, assim. Eu particularmente, a maioria dos alunos que eu orientei até hoje eram meninas, né? Eu percebo assim, que elas são muito mais focadas assim desde jovem. Eu acho que isso é uma característica das mulheres, né? E isso ajuda muito, né, na iniciação científica nessa faixa etária, né? Porque é preciso que o aluno seja focado para participar de um projeto de pesquisa. Então, assim, eu acho que tem aumentado, sim. Acho que as meninas têm encontrado seus espaços. Acho que elas não têm mais medo de participar dos meios científicos, acho que dos meios acadêmicos, e é uma maravilha ver as meninas brilhando, né? Elas sempre fazem bons, excelentes trabalhos, né? Aqui, como eu falei para vocês, eu tenho visto mais meninas nos premiadas do que meninos. Aqui nos últimos anos, assim, os levantamentos recentes também, em todos os níveis, né, da Mostratec, infantil, fundamental e médio, nós temos, primeiro, um equilíbrio, né, no número, ou seja, muito próximo de 50%, mas nos últimos anos é um pouco mais feminino, 55%, às vezes, né, de meninas no geral da feira, mas é interessante o ensino fundamental, que aí é a fase ali da gurizada ser mais tímido ainda, especialmente, assim, vamos dizer ali, terceiro, quarto, quinto ano, como meninas, né? Ainda tem os projetos aqui no ensino fundamental, a gente aceita às vezes projetos que são desenvolvidos na turma inteira e que venham representantes apresentar, especialmente nos anos iniciais, é um pouco mais difícil de ter projetos em pequenos grupos, então a gente tem essas situações, mas você vai olhar lá, o projeto é 4 meninas apresentando, 3 meninas apresentando, né? Então chega às vezes até a mais 60%, né? Ali no ensino fundamental, a participação feminina, mas eu acho que destacar, acho que é importante, mais do que esse percentual, né, destacar o que o Thiago fala, da qualidade, né, se olhar assim, os projetos premiados, né, a Mostratec, há alguns anos, ela tem uma credencial que é para participar da entrega do Prêmio Nobel de Física em Estocolmo. Nós consideramos esse o maior prêmio da feira. E é um estudante que vai, né? E nós credenciamos ali, acho que foi 2018, para participar no ano passado, de um ano para o outro, a Juliana, que inclusive é uma das coordenadoras da feira virtual que está iniciando hoje, né? E nós credenciamos, o que eu quero dizer, ela conquistou isso, na verdade, né?
Isso chamou a atenção dos organizadores lá da Suécia, porque foi a primeira vez, acho que uns 3, 4 anos que a gente tinha esse credenciamento, a primeira vez que foi uma menina que faturou esse reconhecimento. Isso chamou a atenção deles, eles entraram em contato, inclusive, com a própria professora dela também, uma professora mulher, né? E o quanto isso destacou. Mas então as meninas no Brasil também fazem ciência? Fazem com muita qualidade, né? E a minha inspiração até para o meu curso, assim como o Thiago, eu tenho a formação em Química, né? A inspiração é uma menina, na verdade, né? Hoje não mais tão menina, porque é a minha irmã mais velha, né? Mas na época, ela que foi estudar lá na escola técnica, onde hoje eu trabalho, também estudei, ela que escolheu esse curso e foi quem me inspirou aí por esse caminho, né? Então, estão aí com qualidade, né? E ainda com muitas barreiras a enfrentar. A gente tem que ser sincero também, né? Ainda pesa muito preconceito. Tem uma fase da vida que talvez os nossos jovens não sintam tanto, mas vem logo depois, que é quando vem a questão da maternidade, conciliar isso com carreira científica, né? Então, às vezes a gente olha assim, elas dominaram muito espaço, mas são espaços que às vezes ainda foram muito pensados por homens. Então, as estruturas, as coisas também têm que ser modificadas, porque a gente quer elas na ciência, esse espaço também é delas, né? Agora, na questão familiar, na questão de ter uma boa maternidade, isso a gente também não pode abrir mão. Como é que a gente concilia? Né? Na verdade, que abra-se esse espaço para que elas também possam construir isso, né? Bom, como são diálogos impertinentes, eu queria colocar uma questão e que foi objeto de discussão ali em 2005, 2006. O professor Enio Candotti fez uma reunião na SBPC, na sede da SBPC em São Paulo, e estava lá, né, os principais articuladores das feiras e mostras científicas do Brasil. E uma grande discussão era a questão do financiamento, e logo à frente nós tivemos o edital, né, de financiamento, mas tinha uma questão que era polêmica, né, que era a questão da premiação, né? Até aquela época ali você tinha as feiras premiando os alunos com computadores e premiando os alunos com tablet, né? Premiando os alunos, né, com celular, ou até com experimentos. E aí houve um consenso lá da premiação, né, ou ser bolsa de iniciação científica ou a questão de viagens de intercâmbio entre as feiras, né? E tentar romper um pouco com a questão da meritocracia, né? Que, na realidade, o fato de participar das feiras, acho que todos já se sintam já, de certa forma, premiados, né? Mas você não consegue premiar todos, né? Com a questão da bolsa e com a questão de viagens, né? E aí, qual a opinião de vocês sobre essa questão aí do prêmio, né, numa feira e numa mostra científica, hein? Uma coisa que eu sempre conversei com os meus alunos, assim, que iam para as feiras de ciências, né, exatamente dizendo para eles, o grande prêmio você já tem, que é estar aqui, conhecer esse monte de gente, esse lugar diferente, sair da sociedade do interior do Espírito Santo, ir para São Paulo, ir para o Rio Grande do Sul, ir para outro país, né, igual foram credenciados, e cada um tem seu tempo, né? Eu acho que esse ano saiu uma matéria assim, que me impressionou muito no El País, e o título da matéria, até separei ela aqui agora há pouco, é assim: Gustavo Cabral, biólogo, vacina no Brasil começa a ser testada em animais nas próximas semanas. Essa é uma matéria do dia 1º de maio, né? E aí, quando você começa a ler a matéria, logo conta da vida do Gustavo Cabral. O Gustavo Cabral, ele tem 38 anos, ele é o chefe desse grupo de pesquisa que ia começar a testar a primeira vacina aqui no Brasil contra o coronavírus, e ele acabou o ensino fundamental com 21 anos. Então, o cara acabou o ensino fundamental com 21 anos, ele fez uma graduação, fez um mestrado, fez doutorado, depois fez pós-doc, e agora, com 38 anos, ele é chefe do grupo que estava liderando aí a corrida das vacinas no Brasil. Então, você imagina, cada um tem seu tempo, né? O pessoal acha que o ensino fundamental a gente acaba com 14 anos, né? Não, o Gustavo acabou com 21, né? Ele é chefe de um importante grupo de pesquisa no Brasil, né? Então, assim, a grande premiação é a oportunidade desse contato científico, e é por isso que a gente sempre busca, assim, bem espelhado, assim, pela Febrace, pela Mostratec, né? A gente vê essas cerimônias de premiação que são longas, que não acabam mais, né?
E aí a gente que é coordenador de feira de ciência, a gente vai conversar com os outros coordenadores para entender, né, por que isso tudo, né? E aí eu lembro que eu ouvi da Helena, lá da Febrace, contando, ela falou assim, olha, a gente tenta premiar cerca de 60% dos projetos, porque o grande lance é que os alunos voltem para casa felizes, né? Eles entendam que aquilo foi uma grande conquista estar ali, que eles divulguem, eles espalhem essa possibilidade para os outros alunos. Olha, se você quiser, você pode ir numa grande feira de ciências, você pode apresentar o seu projeto e conversar com várias pessoas legais, com vários avaliadores que são professores da universidade, né? E aí a gente começa a aproximar a universidade da comunidade, uma coisa que não acontece sem esse tipo de mecanismo. Então, a premiação, assim, ela tem que ter mais esse sentido mesmo, de promover o percurso científico, né? Aí a gente, que é uma feira menor dentro de um estado, a gente promove para a Febrace, para a Mostratec, né? E aí a Mostratec vai promovendo para o mundo, aí você imagina a Juliana, né? Mandar um grande abraço para a Flávia, né? Que agora é diretora-geral lá no Campus Osório do IFRS, uma grande amiga. Para a Juliana Estradioto, tive o prazer de colaborar no projeto dela como co-orientador, que foi lá para a Intel ISEF, né? E é uma grande estrela, né, do trabalho que ela vem fazendo, a Juliana, junto com esse outro grupo, fazendo essa grande feira virtual brasileira. Então, se não fossem essas premiações, a Juliana e outros alunos, como a Juliana, não teriam percebido a potencialidade e a capacidade deles de assumirem um lugar na ciência, né? Então, a premiação é importante e nesse sentido, né, de promover um percurso científico, né, de fazer com que ele tenha outras oportunidades, tome mais gosto pela ciência, e se não se tornar um cientista, que pelo menos se torne alguém que entenda que a cloroquina não é boa, né, que a Terra não é plana e que tomar vacina é muito importante. Passo para o André. Ótimo. Mas a fala do Thiago aqui nos representa muito bem. Eu acho que assim, o prêmio ele é super importante porque a gente precisa da visibilidade. Uma parte do nosso trabalho é batalhar por esses espaços, construí-los. Poxa, a experiência de ir para uma outra feira é fantástica, né? Então, poder ir para uma ISEF, como muitos dos nossos já foram, né? É demais. E outras feiras aí ao longo, né? Por todo o Brasil, por outros lugares. E é que tem uma coisa, uma mágica aí que às vezes a gente pode não estar se dando conta, né? Mas por que eles querem, né? O que isso representa? É que a partir do esforço deles, ainda jovens, sabe? É gente que não está trabalhando, não tem salário, são estudantes, daqui a pouco, não, mas eu fiz um trabalho e fui recompensado. Cara, é aquela medalha lá no futebolzinho da escola, tá fazendo isso pela ciência, né? Também está tendo um reconhecimento. Então, isso é maravilhoso. E tem que ser a numerologia aí, né? A fala do Thiago aí. A gente tenta reconhecer o máximo de projetos que pode, e ainda assim eu tenho certeza que acaba passando coisas, né? Também tem suas imperfeições nisso, então, de novo, eu sempre insisto, foi, não recebeu o reconhecimento que esperava, mas tenta fazer disso o melhor, né? E para mim, a grande realização, isso me aconteceu muitas vezes em muitas feiras, nas que a gente visita também, e na Mostratec, é quando eu consigo passar assim por uns jovens depois da avaliação, e eu já vi, e isso é maravilhoso, e dizer assim, a gente já ganhou a feira, porque nós conversamos com o avaliador, ele deu tantas ideias para o nosso trabalho, ele deu tantas sugestões, ele conhecia o assunto, valorizou tanto que a gente fez, que a gente está realizado, e aí tu vê aquele brilho no olhar dos estudantes. Cara, esse é o grande prêmio, esse é o nosso prêmio também, né? Isso é o que faz a gente levantar de manhã e lutar por isso, né? Não porque, de novo, não dá para subir, às vezes não consegue dar credencial para ir lá para o Prêmio Nobel para todo mundo, tem que alguém, mas esse alguém nos representa, sim, maravilhosamente, é um modelo, é uma referência para essas pessoas, então isso é importante, né? E aí eu gosto de reproduzir uma fala que eu disse numa Mostratec, no encerramento, né, preocupado, né, com às vezes aquela ansiedade dos alunos em necessariamente ganhar algum prêmio, né, que nenhuma medalha, né, seja de ouro, de prata ou de qualquer outro material que a ciência e a tecnologia venha a produzir, vai brilhar tanto quanto os olhos de um jovem pesquisador, né? Então, assim, é isso que a gente quer ver brilhar. Isso é muito maior. Um prêmio numa feira é uma coisa maravilhosa, mas se você não se bastar também, não for, né, não se construir, às vezes, sem isso, né, não vai ser isso que vai fazer diferença. Sim,
como é que a gente lida com a trajetória, né? As pessoas com quem a gente conversa. No fim, assim, chega um momento que a gente se dá conta disso, é a amizade, é as relações, é os horizontes que se abrem. A premiação representa um papel aí, mas lá no início, né, Carlos, a meritocracia, a gente tem que tomar cuidado com isso, né? Quem tá lá é bom, cara, tu te movimentou, tu tá nesse certame, tu não tá parado, cara, e aí então, essa é uma possibilidade para tua vida, né? Então, é isso, daqui a pouco a vibe vai ser outra, vai virar um artista, vai virar um comunicador, vai ser, mas está levando um pouco da ciência, está entendendo a ciência de uma outra maneira. É isso que é o mais importante. Pronto, beleza. Olha, as perguntas que a gente não conseguir responder aqui, vai lá para o YouTube e aí nossos entrevistados aqui terão oportunidade de responder. Tem um rapaz sugeriu a gente fazer uns comentários sobre a Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, acho que não vai dar tempo aqui, mas lembrando que a gente está fazendo os programas do Museu Ricardo Ferreira às quintas e sextas, né? Na próxima quinta serão Minhas na Ciência, e estamos indo vendo aí as figuras que vão estar participando. Na sexta tem o professor Alexandre Medeiros falando sobre CTS e também sobre os pitacos sobre Feira de Ciência. E na outra semana, dia 10, nós teremos o professor Canali e o professor Jean falando sobre Olimpíadas científicas, né? Mas eu achei uma pergunta aqui muito interessante essa pergunta aqui do Gleimerson Vieira, né? Lima de Almeida. Como vocês veem a elaboração de relatórios e apresentação oral dos dados, né, com banca de avaliação, entre parênteses, né, e como itens de avaliação quando o projeto integra o currículo, né, da escola? E aí, é com vocês. Então, eu achei essa pergunta muito pertinente e chama muita atenção, porque, assim, eu acho que ainda, infelizmente, a gente não tem as feiras de ciências e a educação científica nos moldes de um processo investigativo, em que o aluno seja estimulado a usar o método científico como parte do currículo escolar, né? Então, na última live aqui, o professor Ivo Leite, lá do Mato Grosso do Sul, falava aqui que ele percorreu o MEC perguntando sobre feira de ciências, e o pessoal do MEC, não, aqui não tem esse negócio de feira de ciência, feira de ciência está lá no Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação, né, no MCTI, agora não é MCTIC mais, acabou de mudar de nome de novo, né? Então, assim, falta política pública do MEC, não existe política pública do MEC para que as feiras de ciências sejam parte do currículo escolar. Eu, particularmente, não tenho visto feiras de ciências nesse formato. A gente está batalhando para criar esse tipo de feira aqui no estado do Espírito Santo. Uma feira que envolva todos os professores em todos os processos, né? Como a gente tem trocado muitas ideias aqui. Imagina que cada professor desse por mês uma ou duas aulas para que o aluno trocasse ideia com ele sobre o projeto dele, né? Então, o professor talvez ia ajudar nos gráficos, o outro professor ia ajudar na elaboração do resumo, o outro ia ajudar na estruturação de um banner, o outro ia ajudar na estruturação de um resumo em inglês para levar para a Mostratec, ou um pôster inteiro, e aí a gente começa a trabalhar várias áreas do conhecimento, matemática, química, física, biologia, né? Inglês, português, então todo mundo pode entrar nesse processo se a gente começar a usar o grande objeto que eu acho que deve existir na Feira de Ciências, que é o diário de bordo, né? Que é aquele caderno onde o aluno consegue sistematizar todas as suas ideias, consegue mostrar que ele fez um percurso, que ele conseguiu escrever que tinha uma hipótese, como testar aquela hipótese. Então, falta isso no Brasil, né? As metodologias ativas de ensino, o STEM, né? A BNCC começa a falar sobre isso agora, mas a gente ainda não sabe como fazer no Brasil, né? Pelo menos a maioria das escolas não de forma curricular, então eu não sei responder a pergunta que foi feita. Passo para o André. A gente tem descoberto algumas experiências exitosas nesse sentido, né? Mas ainda assim, alguns lugares botam a iniciação científica como uma disciplina no contraturno, e aí conseguem se deter mais nessas questões de elaboração de relatórios, né? Não seria, talvez, a melhor forma. O ideal é que isso pudesse estar no contexto mais amplo de todos os conhecimentos que a gente vai trabalhando, né? Enfim, mas é uma forma, e às vezes funciona, porque a gente
ainda tem aquela dificuldade de sair da grade, né, curricular. Grade, né, tem analogias possíveis sobre isso, né? Mas, imagina, eu acho isso uma grande oportunidade. E aí, às vezes, o Thiago, né, acho que vocês também se sentem, quando vai revisar o relatório do aluno, cara, muitas vezes eu me sinto professor de língua portuguesa, e digo assim, ó, a palavra aqui é importante, o que sugere, o que comprova, né? Essa construção, a forma de você se comunicar é algo que a gente tem que aprender, né? E se a gente pudesse fazer isso de uma maneira mais integrada com o currículo, onde isso é possível, eu acho que só se tem a ganhar, né? Na nossa escola, a gente tem, infelizmente, também um bom diálogo, né? Então, assim, se consegue o professor de língua portuguesa trabalhar junto com o da área técnica e aí discutir, então, formatos, e aí a coisa fica mais integrada na cabeça do aluno também, né? Porque se a gente quer um projeto mais rico, né, ficar só naquela área específica da pesquisa talvez não seja o melhor caminho. Eu conversava ainda essa semana com um professor de artes, e aí ele, além de ser professor de artes, ele tem um conhecimento técnico, né, formado técnico no ensino médio, e aí ele dizia que queria abordar a ideia do banner, né, também como um elemento artístico, né, aproveitar a disciplina para também abordar isso, porque ele sabe que está dentro de um curso técnico. Poxa, acho que isso é ganhar, né, isso é trazer um valor também artístico para a coisa, né? Deixar menos quadrada, às vezes, a nossa forma de apresentar, mas a gente precisa deixar menos quadrado o currículo, né? E o relatório, às vezes, também uma outra preocupação é que não seja assim, o relatório como uma peça, um produto final de uma pesquisa, né? E sim, ele expressa algo que tem que ser construído sistematicamente. Daí a importância, né, do diário de bordo, como disse o Thiago, né? Para isso chegar lá na frente e se transformar num relatório. Ele é um dos formatos, né? Mas a construção ela tem que pensar o processo como um todo, né? Mas, enfim, tudo são tentativas. Eu acho que isso não vai estar nunca pronto. Eu também penso que a gente vai ter sempre algo a estar mexendo, porque se a gente está falando de ciência é isso, experimenta de um jeito, uma estratégia ou outra, né? Mas o que eu acho muito interessante é que isso, aonde as feiras chegam, os projetos chegam, isso já está desacomodado, que eu acho que é o primeiro passo. Pronto, o Marcão vai comentar aí, Marcão. Só fazer um comentário em cima do que vocês falaram, e é uma experiência própria, como o André falou, são experiências pontuais, tá? Na escola que eu trabalho, que é uma escola integral, ou seja, a gente chega às 7h30, só sai às 5 da tarde. A gente tem uma disciplina eletiva que eu implementei na escola chamada Feiras de Ciência ou Mostra Científica. E ela começa no início do ano e vai até setembro ou outubro, dependendo da data da Feira de Ciência do Pavão, que a culminância, na verdade, é lá em Recife. Então, todo esse arcabouço que vocês falaram aí, a gente vem trabalhando e já faz parte do projeto político-pedagógico da escola, né? Então, é uma proposta que eu fiz no ano passado, porque eu saí de uma escola e fui para outra, né? Deixei o meu legado numa escola, já está tudo pronto nessa escola que eu deixei, e fui para outra para ver se implemento novamente essa questão das mostras científicas e feira de ciência. Nesse caso, está dando certo, né? E a gente já está bem desenvolvido com isso, né? A gente trabalha lá a questão do banner, sempre em parceria com outros professores, inclusive já agreguei outros professores a esse movimento, né? Por isso que a gente colocou em votação lá e foi aprovado como projeto político-pedagógico ter essa disciplina dentro da grade, mas é da escola, não da grade do Estado, né? Porque é uma disciplina eletiva. Né? E agora a gente vai fazer uma brincadeira com vocês, tá? E Wagner vai explicar para vocês direitinho, porque o nosso tempo já está acabando. E como são diálogos impertinentes, deixa eu falar um pouquinho perto do meu microfone, né? Então a ideia é colocar temas aí para vocês, em 30 segundos, vocês responderem, né? A gente vai colocar uma palavra e vocês argumentam aí em 30 segundos sobre essas palavras. Tá combinado? Beleza, Thiago? Pode começar com você? Vamos lá. Utopia, Thiago. Utopia?
Todas as escolas com Feira de Ciências fazendo parte da grade curricular, num sistema transversal, os professores trabalhando junto em um único objeto e avaliando o que quer que o aluno queira pesquisar como parte da nota do ano inteiro. Bom, foi rápido, hein? E agora, André, criança? O primeiro cientista, aquela que existe, deve existir sempre dentro de nós, né? E que não deve nunca sair, né, da gente, do nosso olhar, e tem a ver com a primeira palavra, né? A utopia, o sonho de criança poder se realizar quando a gente não para nunca de perguntar, mas por quê? Por quê? Onde é que está? Como é que funciona? Foi o que deu em 30 segundos. Tiago, esperança. Esperança? Eu acho que a grande esperança é que a gente tenha um fomento de feiras de ciência e de mostras científicas, de museus e de Olimpíadas que seja perene, que seja adequado, né? Que não seja uma política pública que brinca com a gente para, num ano, conseguir alguma coisa, conseguir palanque, não sei, conseguir números, né? E que seja algo estruturado como uma política fixa, né, que não acabe nunca e que só amplie as possibilidades com participação do MEC. André, diálogo. Vai lá. Necessário, né? Diálogo para que, dentro das diferenças e daquilo que também é o que nos torna únicos, a diferença, a individualidade, a gente possa construir algo que seja mais abrangente, né? Feiras e movimentos, de um modo geral, pelo conhecimento, e aí a gente coloca a ciência, né, dentro daquela lógica de STEAM, mas que envolva ciência, tecnologia, engenharias, mas também a arte, que nos ajuda numa hora como essa. Nós não precisamos só de oxigênio para respirar, precisamos da arte, a gente está sentindo muito nesse momento. Então, que haja cada vez mais um diálogo entre arte, ciência e todos os tipos de conhecimento, porque nenhum é melhor ou mais necessário do que o outro. Pronto, vamos para as nossas considerações finais aí. Acho que aí fica com vocês aí, cada um com uma fala final. Eu digo que foi muito bom, acho que eu vou dormir hoje muito tranquilo, muito leve, né? Depois desse bate-papo aqui. Ficou muito legal e muito gostoso prosear aí com vocês aí. A ideia é ficar 1 hora mesmo, e eu sei que tem causa aqui para a gente rodar aqui quase a noite toda falando sobre feiras de ciência, e a ideia é falar como se a gente estivesse num botequim, numa pizzaria, tendo essa prosa, né, próxima aí com a galera e com vocês, né? Beleza? Com vocês aí, vai lá, Tiagão. A gente se encontra nas feiras de ciência, a gente sempre fica até de madrugada conversando e no outro dia fica morto, mas assim que a gente se encontra de novo nas feiras de ciência, passa aquele cansaço, né? Então é um período super cansativo essas viagens, porque a gente não dorme, né? Passa o dia inteiro na feira e à noite conversando. As considerações finais são que a gente possa pensar todo mundo junto e aproveitar cada vez mais essas mídias sociais para distribuir essas experiências que a gente tem. Eu estava vendo que o Museu Ricardo Ferreira, ele é um museu de uma escola pública, né, estadual, né, e a gente tem uma falta tão grande de museus de ciências e outros tipos de museus no estado do Espírito Santo, em vários outros estados, e às vezes eu sei que esse tipo de ambiente em outros estados, eles não são fruto de políticas públicas sólidas, mas eles são frutos de um esforço coletivo muito grande de um grupo de professores e gestores escolares locais, e que a gente aproveite esse tipo de ambiente para ouvir como isso acontece em outros lugares, porque eu sei que dói no meu coração aqui, que eu queria também ter um museu de ciências ou algum tipo de museu na minha cidade, apesar de ter 4 museus aqui fechados numa das cidades mais antigas do país, que é onde eu moro, tá? Uma das cidades mais antigas do país, e os museus estão fechados, então como que a gente poderia fazer para reabrir isso tudo, né? Então, minhas considerações finais é que todos aproveitem esses ambientes, que não puderem assistir ao vivo, assistam as gravações depois, que vale super a pena. Foi assim que eu aprendi para trazer um monte de novidade para São Mateus e trazer mais gente para trabalhar junto aqui nesse processo.
Você, André. Vamos lá. Pode falar. Sim. O que eu gostaria também de deixar de mensagem é que a gente não está sozinho, né? A gente consegue fazer melhor unindo esforços. A gente não precisa concorrer, né? Esse é um espaço onde é o contrário, a gente quer cada um da sua forma, onde ninguém precisa ser melhor do que ninguém, porque com isso todo mundo ganha, nós ganhamos com muita diversidade, né? Uma fala que a gente se pauta muito dentro do nosso movimento Mostratec, né, é que o acesso à ciência ele é um direito do cidadão, né? É um direito, faz parte não está talvez tão escrito isso, mas faz parte da cidadania. A gente é tão dependente hoje da tecnologia, né? E os conhecimentos científicos nos permitem, né? O desenvolvimento da tecnologia estar num momento como esse, cada um num canto do país aí e podendo interagir dessa maneira. Nós precisamos ter acesso a como esse conhecimento é construído, né? Então, nesse sentido, é que tudo que a gente faz em termos de feiras de ciências, museus de ciências, né, todo esse esforço para levar isso, né, lá para as crianças, especialmente a gente pensa sempre naqueles que são menos favorecidos e que dependem de políticas públicas, né? Todo esse esforço ele é necessário, há muito trabalho ainda o que fazer, e nós só vamos vencer isso e colocar, podermos nos dizer um país civilizado, né, onde esses movimentos não sejam realmente exceção, né, onde a gente possa ter mais acesso a isso e sabendo nos valorizar. Nós temos muita coisa boa nesse país, temos muita gente de muito valor. O Brasil é muito mais do que às vezes ele se apresenta, né? Os professores que a gente tem cada história assim que é de arrepiar, a gente se emociona demais, né, podendo ter essa oportunidade. Então, o grande desafio, a grande missão é conseguir que mais pessoas se integrem e tenham acesso a tudo aquilo que a gente já tem de maravilhoso e ajudem a construir algo ainda melhor, né? Tem um campo enorme para isso. E demais também agradecer e parabenizar demais vocês por essa iniciativa, Diálogos Impertinentes, o próprio nome, né? A criatividade, a concepção de tudo que vocês fazem, aí esse bate-papo maravilhoso. E olha, um prazer enorme, um grande abraço aí para vocês, Thiago, Marcão, Carlos. Só agradecer mesmo por todo esse espaço aí para a gente. Vai lá, Marcão. Eu vou aproveitar aqui rapidamente, Marcão. Na última live sobre Feira de Ciências, o Ivo e o Felipe quiseram mangar da minha cara, vou usar um termo lá do norte, né? Mangar comigo, então eu vou mangar com eles também, porque a live deles durou 1 hora cravadinho. E aqui eu e o André estamos aqui, ó, rendeu muito mais, já é 1h07, né? E ó, que é 2 químicos aqui, nada prolixo, né? Mas se bem que lá tinha um químico e um engenheiro, né? Mas tudo bem. Aproveitar. Primeiro, agradecer a disposição de vocês numa noite de sexta-feira, né? Mostrar aqui meu herdeiro, que está aqui, quer falar, dar um tchau para o povo, vai. Esse aqui é o meu herdeiro mais novo, tá? Luiz, afilhado de Wagner. Né? E obrigado mais uma vez e sucesso para todos nessa caminhada que é dura, mas é gratificante. Pronto, belas palavras aí, geral de todos aí. Estou muito feliz aí, agradecer de coração, né? A gente, cada um num cantinho aí, né? O André lá no Rio Grande do Sul, o Thiago no Espírito Santo e Marcão aqui na roça, eu aqui em Petrolina, né? Agradecemos a galera toda que acompanhou a gente aí. Dizer que quinta-feira tem mais. Quem apresenta Meninas na Ciência é a professora Ana Mello, lá do Maranhão, de São Luís. E lembrando que sexta-feira também tem entrevista aí com o professor Alexandre, está correndo aí na parte de baixo aí, o professor Alexandre Medeiros. Vai legal, não perca, o professor Alexandre Medeiros é um grande especialista aí em ensino de ciências e ensino e aprendizagem, né? E cognição. E o cara é físico, né? E depois, na próxima semana, o professor Canali, né, junto com o professor Jean, falando sobre as Olimpíadas de Ciências e de Astronomia. Grande abraço a todos, boa noite. Muito massa. Mais uma vez aí os diálogos impertinentes. Tchau!